Boa tarde, alunos. Nono ano, vamos continuar nossas aulas de História. Nós estamos aí falando sobre tudo que envolve a Primeira Guerra Mundial. Mas eu gostaria de pedir primeiro que você fizesse a leitura das páginas 9, 10, na página 10, 11 e 12. E após a leitura dessas páginas, é que você voltará para esse vídeo e continuará assistindo, onde eu vou explicar de forma clara e simples aí aquilo que você leu, ok? Então, na página 10, a gente encontra o seguinte tópico: a paz dos vencedores. Nós vimos na aula passada em que os países, várias nações começaram a se gladiar e brigar, houve revoltas, brigas, né? Enfim. E agora então acontece a Conferência de Paris. Qual era o objetivo dessa Conferência de Paris? É que esses países que estavam em guerras, né, pudessem traçar um plano de paz entre eles. E aí, nesse encontro, os países que lideraram, por coincidência ou não, que tomaram a frente das decisões, foram três: Grã-Bretanha, França e os Estados Unidos. E esses três faziam parte da Aliança do Entente. Lembra? A gente falou que havia duas alianças, né? Então esses três faziam parte da Aliança do Entente. O presidente americano chamado Wilson, né? Esse presidente, ele propôs a formação da chamada Liga das Nações. E nessa Liga das Nações haviam regras que eram princípios. E haviam 14 princípios que deveriam nortear a vida daqueles países, né, no que diz respeito a promover a paz. Essa liga, ela foi aprovada, só que havia regras, né, princípios ali, em que os franceses e os britânicos não queriam aceitar, especialmente sobre o princípio que falava sobre preservar os países perdedores. No finalzinho aí você vai encontrar uma informação muito importante, que devido também ao Tratado de Versalhes, a Alemanha ela foi obrigada aí, ela teve que devolver a famosa região da Alsácia-Lorena para os franceses. Agora vamos para a página 11. Lá na página 11 a gente encontra o tópico chamado Tecnologia da Destruição. Hoje fala-se muito na tecnologia para o avanço, né, para mais conforto, para até mesmo promover paz, enfim, dar uma vida de qualidade. Mas aqui, no contexto da guerra, a tecnologia, ela surgiu, ela foi inovada para a destruição, infelizmente. Por quê? Houve muitas inovações científicas e muitas inovações na área tecnológica, certo? Por conta das guerras, começaram a produzir, inventaram aí um motor a combustão. Também, fabricação de aviões, o trabalho com aço e também a indústria química funcionando a todo vapor. Então tudo isso surgiu nesse contexto de guerra. O pior e terrível, né, de todos esses era a arma química. Olha só, a Alemanha ela foi a primeira a utilizar o chamado gás cloro. Esse gás era muito nocivo, porque ele atingia as vias respiratórias, né, da pessoa, ele causava queimaduras na pessoa e também acabava causando erupções na pele ali de quem era atingido por esse gás cloro. A aviação ela também foi utilizada nesse contexto de tecnologia, porque eles passaram a utilizar a aviação como meio também de jogar bombas. E na época, várias bombas foram lançadas, né, pelos alemães sobre Londres e também Paris. Também destacaram-se canhões, metralhadoras. Lembra que a gente lá 3 aulas atrás falamos sobre as trincheiras, onde os soldados viviam escondidos ali naquelas valas, aqueles buracos? Então, junto a eles e para também dar mais força a eles, havia os canhões ali do lado, e cada um deles também tinha que estar munidos com essas metralhadoras e outros instrumentos também que lançavam projéteis. Os submarinos existiram nessa época, então o uso dessa tecnologia
chegou também ao mar, e foi aí que o submarino, essa embarcação que poderia, né, submergir, facilitava assim um ataque aos inimigos. Então o submarino foi usado pela primeira vez no contexto da guerra. Agora na página 12 a gente viu aí um tópico chamado o mundo pós-guerra. O que aconteceu? O que mudou após todo esse cenário de guerra, esse acontecimento? Houve terríveis perdas humanas, né? Isso a gente não pode negar. Também houve danos ambientais, com toda essa briga, todo esse bombardeio, né? Destruição. Então houve danos ambientais, e a Primeira Guerra também ela causou outras coisas, outros danos. Como a gente viu aí, os países europeus de credores passaram a ser devedores, houve bastante greves na Europa, houve a escassez da mão de obra masculina, então muitos homens morriam nessas guerras, então começou a faltar mão de obra masculina, por isso que abriu-se um espaço para as mulheres, né, na sociedade, nessa área de trabalho, desenvolvimento da economia. E também houve outras consequências que você pode constatar aí nessa página, tá bom? Lembrando também, pessoal, que a gente finaliza dizendo o seguinte: os Estados Unidos, eles prosperaram nesse tempo bastante, muito, mas no final da década de 1920, eles foram acometidos de uma grande crise na sua economia. E aí a economia deles foi arrasada de tal maneira que a Alemanha viu então uma oportunidade para se vingar dos americanos. Ok? Então esse é o assunto. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo para me esclarecer.